Oi, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, eu estou muito feliz, muito alegre, tá, com o Senhor Jesus Cristo. É uma alegria, como eu posso dizer para vocês, uma alegria extraordinária no meu coração. Por quê? Ontem fez um ano que o Senhor Jesus Cristo me deu livramento de morte. É do AVC que eu sofri. Eu recebi um livramento de morte. Então eu louvo a Deus. Tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Queridos, eu quero deixar uma palavra para você que vem, eu acredito, que vem do coração de Deus para os nossos corações. Para eu e você aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Amém? Ela se encontra no Evangelho de João, no capítulo 2. Capítulo 2 que diz assim, eu vou ler para você, do 1 até o 10. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Amém? Como toda a Bíblia Sagrada, como toda a história da Bíblia Sagrada, essa é mais uma não, essa é uma história extraordinária, como todas. É muito interessante, você vai observar que a mãe de Jesus e os seus irmãos foram convidados para o casamento. E foi convidado também o Senhor Jesus e os seus discípulos. E estando lá, acabou-se o vinho. Vinho, ele é símbolo de alegria e de festa. E não sei quem chamou. Não sei se o esposo, se a noiva, né? A noiva e a noiva. Não sei se a mãe do noivo ou o pai do noivo. Quem chamou Maria, a mãe de Jesus. E falaram para ela que tinha acabado o vinho. E ela imediatamente ela vai até o Senhor Jesus Cristo e ela fala com o Senhor Jesus Cristo sobre o acontecido. Disse ela para ele, não tem vinho. E ele fala para ela o seguinte, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E ela olha para os empregados, depois que ela ouve essa palavra, ela olha para os empregados e ela diz o seguinte, fazei tudo o que ele vos disser. E ele olha para os empregados e ele diz, enchei de água essas talhas. Eram muitos litros de água aquelas talhas. E eles encheram aquelas talhas até em cima, ou até a boca. E ele pega uma vasilha e ele
enche de água e ele dá para um dos empregados e diz: levem ao mestre Sala. E eles levam. Quando chega lá, o mestre Sala prova e ele fala uma coisa, ele chama o esposo e ele fala uma coisa para o esposo. Ele diz assim, em outras palavras, eu fui em vários casamentos e acontece o seguinte: sempre é dado o bom vinho antes. E depois de um tempo é dado o vinho inferior, o vinho ruim. Mas no caso de vocês, não. Vocês guardaram o melhor vinho para dar agora. É interessante essa passagem bíblica, porque ela vai falar conosco. Ela vai falar primeiro que convidaram Maria e os irmãos de Jesus, e convidaram também Jesus e os seus discípulos. Queridos, é muito importante isso. É muito importante você não esquecer de ninguém, e principalmente você não esquecer do Senhor Jesus Cristo. Convidá-lo, o Senhor Jesus Cristo, para a tua vida sentimental, para a tua vida financeira, para a tua vida material, para a tua vida conjugal. Tu convidar o Senhor Jesus Cristo para correr com você ou para andar com você todo o teu caminho. Porque é impossível eu e você conseguir alguma coisa sem o Senhor Jesus Cristo. É impossível nós sermos libertos de algum vício, de algum problema. É impossível nós sermos libertos sem a ação do Senhor Jesus Cristo, sem a ajuda do Senhor Jesus Cristo. É impossível. E o que eu aprendo mais? Eu aprendo que lá, quando faltou vinho no casamento, eles foram até Maria, eles conheciam Maria. E eles comunicaram para Maria o que estava acontecendo. E Maria conhecia o filho que ela tinha. Conhecendo o filho que ela tinha e sabendo que ele era poderoso para realizar uma obra, ela vai e comunica ao filho dela, ao Senhor Jesus Cristo. Eu aprendo que é muito importante nós, sabe o que? Confessar, nós falarmos a nossa situação para quem pode nos ajudar, para pessoas específicas. Existem pessoas específicas na nossa vida em quem nós confiamos, amém? Em quem nós podemos confiar. E nós contamos para essas pessoas porque elas vão nos ajudar. Não são pessoas que querem ver o teu mal, são pessoas que querem te ajudar, que querem fazer com que você continue feliz, alegre. Era o caso de Maria. Sabendo Maria, o que ela faz? Ela vai até o Senhor Jesus Cristo. O que eu aprendo com isso? Que é importante nós termos pessoas do nosso lado que têm intimidade com o Senhor Jesus Cristo, que conhece o Senhor Jesus Cristo, que busca Ele em jejum, em oração, certo? Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que pode nos ajudar em oração, que pode interceder por nós, orar por nós. Nós não sabemos, mas existem pessoas, muitas pessoas, que estão orando por nós. Eu estava lá internado, e tinha pessoas orando por mim sem que eu soubesse. Sem que eu soubesse. Tinha pessoas intercedendo por mim e eu não sabia. Então é interessante isso. É necessário ter essas pessoas ao nosso lado. Pessoas que a gente sabe que tem comunhão com o Senhor e que vai nos ajudar. O que eu aprendo também é que Maria, ela vai até o Senhor Jesus Cristo e ela fala para Ele. E ela contando para Ele a situação,
ela conta para ele a situação. Eu já falei e vou repetir, é necessário esses tipos de pessoa nas nossas vidas. E é necessário nós sermos assim, termos um contato, uma comunhão com o Senhor. Amém? Buscar a presença dele, para nós recebermos o milagre dele nas nossas vidas, a transformação do que nós precisamos. Somos carentes. E me chama a atenção é que quando ela fala, o Senhor Jesus Cristo olha para ela e diz assim: mulher, o que tenho eu contigo? Sabe o que eu aprendo? Que nem sempre nós vamos receber do Senhor aquilo que nós fomos buscar. Muitas vezes Ele vai nos testar, Ele vai nos experimentar, Ele vai nos provar a fé. Ele vai ver, Ele vai testar a nossa paciência, Ele vai ver se nós somos pacientes naquilo que nós estamos buscando. Ainda não era chegado o momento dele e ele fala para ela, então existe um momento certo dele agir nas nossas vidas. Ele falou, ainda não é chegada a minha hora. Então eu aprendo também que tem a hora certa dele agir, tem a hora certa dele fazer. Tudo depende dele, é por ele, é para ele. É por isso que nós estamos aqui. E o que acontece? Ela pega aquela palavra e ela olha para os empregados e ela diz para os empregados: fazei tudo que ele vos mandar. Além dela ser obediente, ser amiga, né, próxima daqueles que estavam precisando de um milagre, ela se comporta de uma maneira extraordinária. Ela se comporta de uma maneira diferente. Ela olha para os empregados e ela diz: fazei tudo que ele vos mandar. Eu aprendo também que não é só nós obedecermos, é nós levarmos as pessoas a obedecerem o Senhor Jesus Cristo. Porque é através da obediência que nós conseguimos, sabe o quê? O milagre dele na nossa vida. Porque as promessas dele para nossas vidas é condicional. Se nós obedecermos, então nós temos que obedecer, nós temos que fazer a sua vontade. E levar as pessoas a fazerem a vontade dele. Foi o que aconteceu, ela fez isso. Ela não se comportou de uma maneira rebelde. Sabendo ela o que ele poderia fazer, ela se comporta de maneira diferente, de maneira quebrantada. É isso que tem que acontecer com nós. Quando recebermos alguma resposta, quando recebermos um não dele, quando ele demorar para realizar alguma obra, nós devemos nos comportar de uma maneira quebrantada e esperar, sabe o que? A ação dele, porque ele sabe como ele faz. Ele está no controle de todas as coisas. Nada saiu ao seu controle. Eu aprendo que ele é o que é. Ele não mudou, ele continua o mesmo. Ele é o Senhor, ele está na frente de tudo. Ele olha para os empregados e ele diz: enchei de água essas talhas. Está escrito que encheram. E enchendo aquelas talhas de água, ele pega uma vasilha, ele tira a água e ele dá aquela água para a pessoa para levar até o mestre-sala. E a pessoa leva até o mestre-sala. Chega lá, o mestre-sala prova, já está transformado em vinho aquela água. E ele diz para o esposo que é oferecido o bom vinho, e quando acaba, eles dão o vinho ruim para terminar a festa. Mas ele diz, no caso, vocês fizeram diferente, vocês guardaram o melhor vinho. Eu aprendo que é obedecendo que eu vou conseguir um milagre, e eu aprendo também
que eu tenho que esperar o momento que ele ordenar que eu faça algo, que eu realize. Porque só vai acontecer o milagre quando eu esperar. Quando eu me colocar na dispensação dele para fazer a sua vontade. Como aqueles empregados. O milagre acontece, o empregado indo lá. Indo levar água para o mestre sala. O milagre seu está no caminho. Continue. Você não deve parar. Porque se você parar, você não vai ver o milagre acontecer. Então continue. Pois a transformação vai acontecer na tua vida de maneira inesperada, como você não espera. E vai ser muito melhor do que você está pensando, do que você tem orado. Vai ser muito melhor. Porque o milagre do Senhor nas nossas vidas é muito melhor do que eu penso, do que eu imagino, do que eu oro. Porque Ele vai além das minhas orações, Ele vai além dos meus pensamentos, além das minhas imaginações. Amém? Então, guarde essa palavra no seu coração. Medite nela. Porque o Senhor Deus tem falado ao teu coração. Tu sabe que o Senhor Deus tem falado nessa manhã contigo. Ele está fazendo uma transformação, Ele está transformando não só o teu interior, mas o teu exterior. Ele está transformando toda a tua vida, está transformando a tua casa, Ele está transformando a tua história, Ele está mudando todo o teu modo de pensar. Porque Ele é poderoso para realizar essa obra. Ele sabe como fazer. Ele é poderoso para fazer. Deus abençoe sua vida. Fique com essa palavra e acredite no milagre. Amém? Deus abençoe você grandissimamente.